e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento do mal. Não permitas que venhamos cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda existe em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e poder. Livra-nos do mal que ainda existe em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento do mal. Não permitas que venhamos cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda existe em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e poder. Livra-nos do mal que ainda existe em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, para sempre, para sempre. Nosso Pai que está em toda parte. Meus caros e amados irmãos, estamos dando sequência hoje no nosso 31º mês espírita, Dr. Oscar José Pitão. Temos a alegria de voltar a realizar as nossas palestras virtuais, hoje, com a presença do nosso irmão Dr. Wesley Soares Caldeira, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais, que nós vamos apresentá-lo logo a seguir da prece inicial. Então, todos que nos acompanham sejam muito bem-vindos e que possamos tirar o máximo proveito possível desta oportunidade abençoada que o nosso mestre, que o nosso Pai nos concedem mais uma vez. Que possamos, então, nos recolher por breves momentos numa breve prece. Nosso Senhor, nosso Mestre de amor e de bondade, rogamos, como sempre,
o teu amparo, a tua assistência. Estamos, Senhor, felizes, porque estamos podendo dar sequência às atividades do 31º mês espírita Oscar José Pita. Que o teu amor esteja conosco, através dos benfeitores amados da nossa casa, que sempre nos amparam e sempre nos assistem. Rogamos, em particular, a assistência para o nosso irmão Wesley, a fim de que a sua palestra possa nos trazer os ensinamentos que nós tanto necessitamos. Que em teu nome, Jesus amado, em nome de nosso Pai, da Mãe querida Maria e dos mentores do nosso querido abrigo, possamos considerar iniciada a nossa reunião virtual desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, nós vamos então fazer a apresentação do nosso expositor. É o nosso irmão Dr. Wesley Soares Caldeira, que é defensor público do estado de Minas Gerais. Ele é da cidade de Montes Claros e é presidente do 14º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais e da Aliança Municipal Espírita também de Montes Claros. Ele é integrante lá na sua cidade da Sociedade Espírita Allan Kardec. Ele ingressou nessa sociedade em 1988 e atua com a sua esposa e os filhos na mesma instituição. É autor do livro Da Manjedoura a Emaús. Ele também é colunista da nossa revista da FEB, o Reformador. Vários artigos dele são publicados no Reformador, em outras revistas, em outros órgãos da imprensa espírita. É expositor conhecido, dedicado, valoroso do nosso movimento espírita, que aceitou pela primeira vez estar conosco. Então, para nós, do Abrigo Espírita Oscar Pitã, é uma honra receber o Dr. Wesley, ainda que virtualmente, para a continuidade do nosso 31º mês espírita. Com a palavra, então, o Dr. Wesley. Queridos amigos, queridas amigas, meu irmão Teltes, obrigado pelas palavras gentis. Que o Senhor da vida nos dê a sua paz em todo tempo e em todo lugar. A honra é nossa de estar participando deste evento já longevo. Abraço à distância aqui das Minas Gerais, os internautas que nos acompanham, rogando a Deus que nos inspire a refletir sobre o tema a que nos propusemos, entre a dor e o sofrimento. O nosso codificador, Allan Kardec, na obra que publicou em 1865, O Céu e o Inferno, ele introduziu uma diferenciação muito pertinente ao nosso tema. Ali, na segunda parte, dedicada à análise das comunicações de espíritos felizes, medianos, sofredores, de criminosos terrestres, de suicidas,
e também dedicada a essa segunda parte, ao estudo de expiações terrestres, logo no capítulo número 1, que ele intitula Passamento, um capítulo formidável, ele, no item número 3, vai nos dizer mais ou menos assim, que toda alteração ou desagregação material ocorrida no corpo humano repercute na alma. Eis porque a alma recebe, sempre que há uma anomalia no corpo, uma impressão mais ou menos dolorosa quando essa desordem se instala no nosso organismo. E diz então o codificador: é a alma que sofre e não o corpo. O corpo não é mais do que um instrumento da dor. Nessa abordagem, Allan Kardec distingue por alguns elementos o que é a dor e o que é o sofrimento. Em síntese, nós vamos considerar que a dor é um fenômeno da natureza, enquanto que o sofrimento é uma reação emocional com repercussão espiritual. Há uma frase que corre a boca de expositores, o texto de escritores, porque é uma frase muito impactante e de uma beleza consistente, que diz que a dor é inevitável e que o sofrimento é opcional. É verdade que alguns estudiosos pretendem ter encontrado o autor dessa frase. Por nossa vez, por mais que tivéssemos pesquisado, a origem nunca foi encontrada, nunca foi positivada com certeza. Se atribui a poetas, a místicos do nosso país, do exterior, mas gostaríamos inicialmente, com os amigos e as amigas dessa cidade querida, Santa Maria, já o nosso coração, porque temos nela já 2 amigos e uma colega de trabalho em nossa Defensoria Pública é nascida e a sua família permanece em Santa Maria. Nós gostaríamos de analisar essa frase para verificar a plausibilidade do que ela nos transmite. Sim, a dor é inevitável. Está na natureza. Nós, todos os seres que estamos envergando essa roupagem especial, transitória, na vida do espírito, estamos abertos a um mundo de sensações. E as sensações originárias da desagregação ou desordem material impressionam o nosso ser através da dor, produzindo sofrimento. A natureza torna a dor inevitável. Mas será que o sofrimento é opcional, como diz a frase que nós evocamos? Pedimos licença para considerar que o sofrimento é opcional a depender do tipo de dor. Há dores rápidas, singelas, a picada de um espinho. Há dores de uma envergadura maior, como uma queimadura de 2º grau, que expõe os nossos nervos ao ambiente em função da lesão. E, naturalmente, a persistência dessas impressões no corpo, transmitindo-se à nossa alma, é capaz de nos fazer sofrer pelo alongamento desse estado. Mas também categorizamos à conta de dor alguns fenômenos emocionais. A perda afetiva, como assim é dita, é capaz de causar uma impressão orgânica
profunda. Então, vamos dizer assim, a dor é inevitável. O sofrimento, ele é opcional a depender da dor física. Um paciente com câncer de garganta, precisando alimentar-se, sentirá impressões tão funestas que essas impressões naturalmente falo-á sofrer. Mas o sofrimento é opcional a depender do tipo de dor e às vezes ele é inevitável a depender do tipo de dor moral. A dor moral que pode se alongar para além da existência fisiológica, na forma do ressentimento, da frustração, da mágoa, do ódio, pode caminhar conosco por um tempo sem definição prévia. Então, nós vamos ficar nesse momento com esse ajustamento, distinguindo, como fazia Kardec, a dor como algo do universo material e o sofrimento como uma realidade do mundo espiritual, da nossa essência espiritual. Mas um ponto distintivo ainda cabe entre as duas ocorrências. Para os espíritos nobres, nas suas comunicações, a dor é sempre uma fonte de conhecimento. Nós temos o hábito de dizer que a dor transforma. Estamos ajustando a linguagem nesse começo. Então, para sermos fidedignos aos espíritos, quando nos escrevem e nos falam, vamos considerar que a dor é uma fonte de informação, do sensorial ao espiritual. O sofrimento, sim, é que modifica a nossa essência. O sofrimento é que é transformador. Diz os espíritos que a dor fornece informações úteis ao nosso aprendizado e ao nosso cuidado, mas é o sofrimento que tem o poder de nos educar. Mas a nossa relação com a dor e com o sofrimento já vem sendo investigada há muitos milênios. Naturalmente, que essas duas experiências, dor e sofrimento, foram as que mais inicialmente nos chamaram a atenção para as realidades da vida, do mundo e do destino. E nós remontamos rapidamente ao passado para visitar a escola clássica grega e recordar que antes dos filósofos pré-socráticos, o mundo grego entendia que a dor e o sofrimento eram efeitos da inveja dos deuses. Os deuses nos invejariam e, em razão disso, nos enviariam a dor que quase sempre repercute na alma, produzindo sofrimento. Mas quando o pensamento grego se envereda por desvendar o mundo, a sua origem, a sua finalidade, é Demócrito, um pensador materialista, que vai dizer que é possível que nós eliminemos o sofrimento. Quanto à dor, isso não é possível. Mas a reação emocional espiritual à dor, que temos tratado aqui como sofrimento, Demócrito dizia que nos é possível eliminar. E para isso, ele idealizou um sistema e colocou no centro desse seu sistema a palavra eutimia. Eu, bom, timia, humor, força vital, materialista. Demócrito sugeria que podemos eliminar o sofrimento a partir do momento que estabeleçamos em nós uma mente boa, um pensamento são, um equilíbrio no nosso humor enquanto ser. Não humor em relação ao estado exterior, mas o humor fisiológico. Então, Demócrito propunha: precisamos evitar a distimia,
O humor baixo. Precisamos evitar a euforia, o humor excessivo. Precisamos nos manter na eutimia, no humor bom. É o ideal de equilíbrio clássico entre os gregos da antiguidade. A palavra, então, eutimia, atraiu para esse sistema a ideia de imperturbabilidade da alma. Evitamos sofrer se conseguimos deixar a mente calma, sem que ela se envolva com a dor em demasia. Mais tarde, Aristóteles acrescentará a esse sistema a palavra eudaimonia. Sim, o nosso filósofo que está radicado agora enquanto leciona em Atenas, ele é materialista. Por vários sentidos, ele é materialista. Mas ele crê numa realidade além da cerebral. Demócrito entende que o cérebro é formado unicamente de átomos. E a mente é uma dinâmica genuinamente atômica. Mas Aristóteles concebe a mente. Então ele diz que nós podemos eliminar o sofrimento se aprendermos a colocar o espírito, a alma, numa situação tal em que ela esteja num quadro positivo. Não é mais a mente que é boa, ou esteja com um humor bom. É o espírito que é bom. E então, ele também atrai para o seu sistema a ideia de que a imperturbabilidade, que eles chamavam na Grécia de ataraxia, era fundamental para a nossa convivência com a dor, evitando os excessivos sofrimentos. Dois grupos de filósofos, mais tarde, vão se abeirar desses dois sistemas e vão traduzi-los em impressões práticas, deixando a abstração dos raciocínios, entrando na modalidade de sugestões vivenciais. O primeiro grupo, o dos estoicos, que tem como fundador Zenão de Sítio, irá dizer o seguinte: nós podemos alcançar essa imperturbabilidade do ser através da educação intelectual. A educação intelectual nos proporciona a virtude. E, de fato, o estudo é um grande dinamizador da virtude, na proporção que abre a nossa moral a entender o bem e o mal, e define ao nosso livre-arbítrio a sugestão por excelência de viver o bem. Então, os estoicos interpretavam que estudando, desenvolvendo a inteligência, aprimorando a virtude, nós passamos a ter um distanciamento mental cada vez mais progressivo das fontes de dor no mundo. Nós vamos deixando de buscar o prazer e procurando evitar a dor. Mas, na filosofia clássica dos estoicos, quando a dor é inevitável e o sofrimento também, nós precisamos aprender a conviver com essa realidade. Então, eles propunham uma expressão que no latim chegou a nós como sustine e abstine. Suporta e abstenha-se. É uma frase poderosa, de dureza, suporta e abstenha-se. Suporta a circunstância, mas não como um fardo opressor, mas como uma experiência educadora. É na Grécia que nasce a ideia de que o sofrimento pode ser o educador. Ésquilo, o grande poeta desse período, no seu livro Agamemnon, vai dizer que a justiça só concede sabedoria a quem sofre. É uma apologia à dor e ao sofrimento? O Espiritismo faz a apologia à dor e ao sofrimento? Não. Mas nos esclarece a utilidade.
o aproveitamento dessas experiências para que elas sejam justificadas na criação divina. Dentro dessa perspectiva de Ésquilo, dos estoicos, nós podemos conviver com essas duas experiências, dor e sofrimento, e fazer um aprendizado. Ora, eles não deixam de ter uma razão significativa. E por isso os gregos fizeram um adágio: no sofrimento, o conhecimento. O outro grupo de filósofos herdeiros das meditações de Demócrito, de Aristóteles, os epicuristas, têm como fundador Epicuro de Samos. Para Epicuro, a dor é a ausência de prazer. E a felicidade é a ausência de dor. Então ele propõe que o sábio não evita o prazer, como os estoicos, mas procura os prazeres sábios. Os prazeres sábios são aptos a nos fazer felizes, suportando bem as dores inevitáveis e distanciando de nós os sofrimentos. Mas uma coisa é o idealismo. O epicurismo é uma escola prática e não simplesmente abstrata. E quando a dor é presente? E quando o sofrimento é presente? Como tratá-lo? Então, dizia Epicuro, precisamos aplicar no sofrimento o tetrafármaco. Os gregos, na população geral, usavam uma beberragem, a união de drogas para tratamento de saúde, que eles chamavam de tetrafármaco. Epicuro se apropriou da palavra e da ideia e ofereceu-nos remédio para o sofrimento, formado de 4 ingredientes. O primeiro, a despreocupação com os deuses. Epicuro é ateu. E acreditava ele que a preocupação com a moral dos deuses, ou com a ética imposta pelos deuses, nos cria constrangimentos e nos abre sofrimentos a partir que instala em nós a culpa, quando nós desobedecemos. Então ele propõe, despreocupemos-nos dos deuses. Primeiro ingrediente da sua medicação para o sofrimento. Segundo ingrediente, ele vai dizer, não tenhamos medo da morte. Outra fonte, é verdade, de inquietudes, de perturbações, que muitas vezes causam adoecimentos no ser por ignorar a imortalidade em termos racionais. Então, Epicuro vai dizer, não tenhamos medo da morte. Por quê? Quando nós somos, a morte não é. E quando nós não somos mais, é que a morte é. Quando a morte é, não estando mais nós na realidade, tendo desaparecido o nosso ser, nada sentiremos. Terceiro ingrediente, tudo passa. É um princípio lógico que ele aplicava na sua medicação. A história é feita de fases, as fases são feitas de mudanças, tudo passa. E, por fim, ele acrescentava, precisamos aprender a identificar os prazeres sábios. Vamos deixar a antiguidade, meus amigos? Vamos deixar um pouco a antiguidade, minhas amigas? O que isso acabou trazendo ao pensamento dos modernos? Ficaremos com 3 pensadores somente. Primeiro, Nietzsche. Nietzsche é praticamente um herdeiro dos epicuristas. E no seu livro O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche formulou um aforismo que ainda é muito utilizado, até por nós sem o sabermos. Quando ele diz, da escola, da guerra, da vida, o que não me mata, me fortalece. Ele está sugerindo uma relação ética com a dor e o sofrimento especial. Não tomá-los como um verdadeiro mal,
em nossa história individual e coletiva, mas como uma fonte de exercício espiritual para elevação. Schopenhauer, nesse mesmo período do século XIX, ele, no seu pessimismo explícito, no seu materialismo eloquente, vai dizer que nós nascemos e passamos a carregar um fardo. De um lado do fardo, a dor. Do outro lado do fardo, o tédio. E que a busca do homem pela paz e felicidade é aprender a equilibrar a dor e o tédio. Obviamente que nós espíritas não interpretamos a vida assim. Para nós, os espíritas, a vida é uma bênção imensurável. É uma etapa transitória, a vida material, sim, mas uma etapa fundamental para alicerçar a nossa ascensão rumo ao divino. Então nós vemos a vida com esperança, com espírito de vitória e não de derrota, como era o pensamento de Schopenhauer, porque afinal, segundo ele, a vida sempre acabaria nos derrotando. Mas Schopenhauer, apesar disso, sugeriu uma experiência prática de convivência com a dor e o sofrimento que nos aliviasse esses dois fenômenos. E ele sugeria isso na nossa relação com a arte, a dedicação ao belo. E olha, meus amigos e amigas, ele nesse ponto tem plena razão. A arte é uma fonte maravilhosa de comunicação do belo, e o belo nos alivia em todos os momentos. Numa crise, apreciar um jardim, tocar a textura de uma rosa, ouvir os pássaros, mergulhar os pés na água fria de um regato na manhã, ou, aos que gostam de uma cultura mais clássica, aqueles 110, 112 minutos da Nona Sinfonia de Beethoven apaga qualquer mancha de sofrimento no coração por muito tempo. Aliás, eu desafio alguém a ouvir integralmente a Nona e permanecer após não tocado pela presença de Deus. O ateu, o agnóstico, o materialista que faça a experiência. É impossível não banhar-se daquela música celeste e, ao final, não sentir a presença do Pai Criador junto de nós. Kierkegaard, no século XIX, então, completando o nosso raciocínio filosófico sobre a dor e o sofrimento, vai dizer que a fé é o grande salto existencial para a superação do sofrimento. A fé que Jesus dizia que nos cura, que nos salva, nesse sentido das nossas imperfeições, a fé realmente, tem razão o filósofo, é um grande instrumento de alívio. Ela nos combate a angústia, nos liberta do desespero, mas, enfim, a humanidade nunca encontrou, até o Espiritismo, que faz uma releitura do cristianismo como nas origens, a humanidade nunca encontrou o pensamento ideal para conviver com a dor e para interpretar o papel do sofrimento. Procuremos nas religiões agora algumas elucidações. O judaísmo do tempo de Jesus ensinava que ser justo e cumprir as leis de Deus nos protege da dor. O justo, portanto, seria protegido da dor e não sofreria. É o que traz todo o mal-estar em Jó, o personagem desse conto filosófico que está no Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. Porque quando o justo humano sofria, era interpretado como um pecador. Ora, Jó fazia um exame interior e não encontrava o erro no seu comportamento, nas suas realizações,
De onde proveria a presença da dor e do sofrimento no seu destino? E o livro de Jó faz algumas pesquisas sobre a ideia da vida anterior, ou da preexistência da alma, entre as cogitações que são tocadas neste livro. O budismo, uma célebre escola, trouxe-nos como solução para o sofrimento, já que a dor é inevitável, o caminho óctuplo: visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, esforço correto, meio de vida correto, atenção correta e meditação correta. Joana de Ângeles estudou esses princípios budistas no livro Plenitude, da Lavra Mediúnica do nosso caríssimo Divaldo Franco. São realidades. Todos esses pensadores ou reveladores religiosos traziam porções da verdade muito úteis. Mas quando Jesus vem, ele traz o diagnóstico perfeito da nossa realidade. No mundo tereis tribulações. Está nos dizendo que somos espíritos no mundo de expiação e provas. O que antes não estava na concepção da humanidade. Estamos num planeta de expiação e provas. O planeta ainda é hostil por vários aspectos, mas o mais grave é que a sua humanidade está em expiação e provas. E é a humanidade que nos traz as maiores fontes de dor e de sofrimento na atualidade, e não a natureza. Jesus, então, abre um caminho novo de investigação da dor e do sofrimento. E ele é o mestre perfeito. Não apresenta apenas diagnóstico, mas traz-nos também uma exortação, um convite à superação, a dizer-nos que há recompensas aos aflitos que sabem sofrer. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Jesus propôs, inclusive, uma metodologia para o enfrentamento da dor e do sofrimento. Quando nos disse em Mateus: basta ao dia o seu mal, ou a cada dia basta o seu mal. É uma metodologia nas dores inevitáveis, nos sofrimentos inevitáveis, insuperável. A concentração da paz, da fé e da esperança no presente, nesta hora, neste momento, para que a ansiedade e para que a amargura não nos invadam. E Jesus acrescentou-nos, como está em Mateus 16, 27, outro ensinamento fundamental: o Filho do Homem dará a cada um, restituirá a cada um segundo o seu comportamento. Essa palavra restituirá já estava num pensamento semelhante que encontramos no Primeiro Testamento. Normalmente, nós chamamos o Primeiro Testamento de Antigo Testamento, de Velho Testamento. Mas, por respeito à comunidade judaica, à grande tradição histórica e religiosa dos judeus, mais atualmente, é preferível dizer o Primeiro Testamento, para que a ideia de antigo e de velho não desmereça esse monumento espiritual que foi legado à humanidade através de profetas e inspirados pelos espíritos nobres e sob a bênção divina. Restituir é algo que dá à justiça de Deus a ideia de retribuição. E uma justiça retributiva é aquela que dá o castigo conforme a falta.
e que dá a recompensa conforme o merecimento. Uma justiça retributiva, ela se baseia no pensamento de Talião, do olho por olho. E nós sabemos que Jesus não advoga uma justiça retributiva. Jesus defendia uma justiça restaurativa do ser. Deus não quer a morte do pecador, e sim do pecado. Quando nós trabalhamos uma justiça retributiva, como o mundo faz ainda hoje, nós damos aos que erram uma medida semelhante. E só damos recompensas a quem tem um merecimento proporcional, criando conflitos. A justiça retributiva faz algum nível de justiça, mas faz uma justiça conflitiva. A justiça restaurativa sempre promove, sempre ergue, sempre levanta. Então, quando nós vemos, por exemplo, em Salmos, Jó, no livro de Jeremias, quando Jeremias anota sob inspiração que os olhos de Deus estão sobre o caminho dos homens, para dar-lhes em retribuição, segundo o fruto dos seus atos. O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, usa a medida da justiça retributiva. Mas os estudos em grego do Segundo Testamento, do Evangelho, especialmente de Mateus, o estudo em grego vai nos revelar que a palavra utilizada por Jesus não foi retribuição, e sim restituição, o que é um pensamento reencarnacionista, devolução. A cada um é restituído. E numa humanidade em expiação e provas, quanto nós temos ainda de rever, de corrigir e de reparar. A justiça divina, esposada no ensino de Jesus, é uma justiça restaurativa. Ela vem ao encontro de nossa ascensão. Mas a igreja romana das origens, pretendeu que a dor e o sofrimento são frutos do pecado original. Pecado original que produz os pecados atuais, que multiplicam as dores, que multiplicam os sofrimentos. É respeitável, mas o Espírito Emmanuel, em nome de nossa doutrina, no livro Palavras de Vida Eterna, disse: o sofrimento não é necessário. O sofrimento deve ser aproveitado. Se disséssemos que o sofrimento é essencial para o aprendizado, estaríamos reputando a Deus a sua causa, a sua origem entre nós. O sofrimento é nosso, nascido em nós, a partir de como nós interpretamos a dor e os eventos no mundo, longe ou próximos de nós, que nos desafiam a paz, que nos desafiam o espírito de sacrifício do amor. Então o espírita vê a utilidade da dor e do sofrimento, mas não faz a apologia. Nós não procuramos a dor, nós não procuramos o sofrimento, mas os enfrentamos num processo educativo. Na Revista Espírita, por exemplo, quando Kardec responde a uma carta que veio de Constantinopla, em que o remetente falava da peste, do cólera, ou da epidemia do cólera naquela cidade turca, Kardec vai dizer que não tomar os cuidados para evitar o contágio é semelhante ao suicídio. O que hoje é importante nesses tempos de pandemia, para que tenhamos o máximo de cuidado com a nossa condição orgânica, a do próximo, mas também que não sejamos covardes de não trabalhar por nós e pelos outros, desafiando
esse perigo que é para o corpo, mas que não deve amesquinhar a alma. Assim, o Espiritismo interpretou a dor não como castigo, mas como expiação. Mas castigo e expiação não são a mesma coisa? De maneira nenhuma. O castigo vem de fora. É alguém que impõe. É alguém que nos julga e define a correção que precisamos. Expiação é X, movimento para fora. Na expiação, algo sai de dentro. Algo que está em nós e faz mal é libertado. Nós somos libertos de algo que, de alguma maneira, nos diminuía, nos machucava, nos reduzia perante a grandeza a que fomos criados. Então, o Espiritismo não propõe o castigo. A dor é expiação. A expiação que educa o livre-arbítrio, que corrige a nossa consciência para que opte pelo bem. Uma experiência de convivência com o nosso passado que retorna pela expiação, nos representando na própria vida o que fizemos aos outros na restituição que Jesus nos esclarecia. Então, o espírita não concebe a dor como castigo, mas como expiação. E para o espírita, às vezes, a dor não é bem uma expiação, não é um retorno da lei do retorno, nos devolvendo o passado, no hoje, no agora. É uma ajuda, é um auxílio. A dor é uma amiga que adverte, que prepara desencarnações. Nem todos que passam agonias dolorosas para a desencarnação estão expiando o passado. Muitas vezes é um merecimento de deixar no corpo certos estados do humor profundo, da intimidade profunda, que seriam resgatados em outras existências e que, numa liquidação sumária no final dessa existência, nos coloca meses e, às vezes, alguns anos num leito. A dor pode ser amiga, pode eliminar expiações profundas e pode advertir-nos dos perigos que corremos. E o sofrimento para o espírita não é martírio. Sofrimento não é martírio, é lição. É lição que traz uma prova. Prova que nos afugenta a ilusão. Prova que nos dá testemunho do quanto progredimos. Prova que nos dispõe o nosso amor a ser um amor que sacrifica. Amor que não sacrifica é amor ainda adolescente, juvenil, não é amor maduro. Bezerra de Menezes dizia que cristão sem sacrifício está sem Cristo. E discípulo sem disciplina está sem mestre. Os espíritas interpretam, portanto, essas duas ocorrências como eventos que a lei divina orquestrou quando nós infringimos as leis do Código Celeste e precisamos de auxílio para voltar ao bom caminho. Sim, a dor tem origem, como diziam os budistas, na impermanência, na frustração dos desejos. Os judeus têm razão. O distanciamento da lei divina realmente nos aproxima da dor, nos agrava sofrimentos. Sim, a igreja, por esta razão, tem cabimento quando diz que o pecado original provoca novos pecados. Sim, as imperfeições não tratadas do passado reproduzem-se na vida presente em outras imperfeições que nos trazem aproximação de focos de dor, de experiências de sofrimento. Os filósofos, com as suas elucubrações, acertaram em tanta coisa. Mas, essencialmente, com Jesus e com o Espiritismo, é a primeira vez que podemos escutar alguém como Leon Denis dizer assim: o sofrimento é o operário misterioso
que trabalha nas profundezas da nossa alma e trabalha por nossa elevação. Aplicando o ouvido, quase podereis escutá-lo no ruído de sua obra em nós. Lembrai-vos de uma coisa: é no terreno da dor que se constrói o edifício dos nossos poderes, das nossas virtudes, das nossas alegrias vindouras. Quando nós tomamos o sistema espírita, dor e sofrimento estão relacionados com alguns princípios: livre-arbítrio, responsabilidade, determinismo, que enseja causa e efeito, reencarnação e amor. Se não colocarmos a reencarnação nesse sistema, a dor não é justificada em muitos casos, nem o sofrimento. Então, o mecanismo da reencarnação é aquele que equaciona as relações do livre-arbítrio, da responsabilidade e do determinismo. Mas o amor divino é imperativo. O amor divino, ele determina que a dor seja reduzida ao mínimo necessário ao nosso despertamento. Por isso, o Espírito Emmanuel, numa nomenclatura especial, chamava de dor, ilusão, o que estamos chamando de dor. Porque para Emmanuel, a dor ilusão ou a dor simplesmente tem o papel de advertência e despertamento. E é um fenômeno. Mas dizia o benfeitor espiritual que há a dor realidade. O que nós estamos chamando de sofrimento, Emmanuel chama de dor realidade. Porque tem caráter espiritual. Tem um fundo espiritual ativo, atuando em nosso benefício. Vamos resumir o nosso encontro até agora. Para os espíritas, a dor é um ingrediente informativo da vida. A dor é um ingrediente informativo, traz conhecimento. Pateis matós, como diziam os gregos, sofrendo, aprendendo. Heródoto, o pai da história, patemata, matemata. Os meus sofrimentos foram para mim ensinamento. O adágio grego, o sofrimento, o conhecimento. A dor é um ingrediente informativo. Mas o sofrimento, à luz dos espíritos, o sofrimento é uma experiência, um processo pedagógico, transitório de educação intelectual e moral. Interpretemos o código divino como formado por uma linguagem indecifrável na sua plenitude. Como diz Joana de Ângeles, só Deus consegue compreender plenamente Deus. Somos finitos, mas o código divino, ele permite vários idiomas de acesso. A dor é o dialeto da infância espiritual. Quando queremos interpretar a vida, o mundo, nós, o próximo, as nossas relações conosco, com o próximo, com Deus, a dor é o primeiro dialeto que desenvolvemos, porque a dor dói. A dor não engana, a dor revela, a dor aponta. É um idioma primitivo, conciso, com poucos monossílabos, mas inteligível o suficiente para nos ensinar que há um código moral na base dos relacionamentos. Mas o que acontece quando nós temos uma língua que se aperfeiçoa, que desenvolve? Por exemplo, a língua indo-europeia da idade da pedra polida. Ela
aperfeiçoou-se e desapareceu. Mas dela é diretamente ligada a ela o grego clássico e o francês, que são linguagens sofisticadas, aptas aos torneios da inteligência, do raciocínio ético-moral. Um dia, nós vamos aprender uma outra linguagem de relação com a vida, com o outro e com Deus. E assim como as línguas mortas, a dor vai morrer em nosso destino. Teremos uma linguagem que, quando as inquietudes nos provocarem aquele estado de desarranjo do equilíbrio do pensamento, da emoção, conhecendo nossas almas, porque abençoado aquele que conhece sua alma, nós vamos perquirir a nós mesmos. O que essa experiência me evoca à intuição? O que ela procura purificar em mim? Em que ela me pede crescimento e novas qualidades? Que caminho quer me mostrar? Moisés, segundo a tradição, viveu 120 anos. O profeta maior de Israel teria vivido 3 etapas, 3 fases de 40 anos. A primeira se deu no Egito, que era a fazenda do mundo. Monsá, na língua hieroglífica, o filho das águas, adotado pela princesa Termutes, que era estéril. Ele é o seu herdeiro. Moisés vai lhe herdar o patrimônio material, social, o título de príncipe e espiritual. Moisés estudou nos grandes centros do pensamento, com os maiores professores do mundo à época, os egípcios. Tinha a formação de um hierofante. Claro, a divindade o está dotando de uma cultura para a sua missão. É uma experiência preparatória para suas tarefas revolucionárias no mundo. E Moisés estuda em Mênfis, Una, Heliópolis. E nessas universidades, ele estuda e faz provas. Mas um dia, ele se depara com a seguinte circunstância: um conflito entre um egípcio e um judeu. E como ele soluciona o problema? Ele mata. Um conflito entre um egípcio e um judeu. Como ele procura resolvê-lo? Da pior maneira. Um conflito menor causando um drama maior. Ele mata. É esse Moisés que vai libertar o povo hebreu da subjugação egípcia. É esse Moisés que pode educar uma nação que vai ser um dos centros do pensamento civilizado do futuro. É esse Moisés que tem o poder de incutir a ideia e o sentimento do Deus único. É esse Moisés que preparará os caminhos de Jesus na sua vinda. É esse Wesley que saberá educar seus filhos. É esse Wesley que poderá contribuir com o mundo que tanto lhe dá e tanto lhe oferece? Era aquele Moisés? Obviamente que não. Ele passa 40 anos até aquele homicídio, príncipe do Egito. Mas na vida, meus irmãos e irmãs, sempre precisamos fazer um êxodo. E no caminho de todo êxodo está um deserto. E o deserto representa a provação, assim como o número 40 representa um aprendizado numa escola, numa universidade diferente. Moisés foge para o deserto, onde viverá 40 anos e casa-se com uma beduína. Ele será um beduíno,
do luxo da corte egípcia, das universidades impressionantes do grande Egito, à vida rústica, pobre e laboriosa no deserto. No Egito, nas universidades de lá, Moisés estudava e fazia provas. Agora, nessa nova universidade, ele faz provas e depois é que ele estuda. Que universidade é essa? Em que Deus nos chama, às vezes, para as transformações essenciais, em que agora não mais o livro primeiro, não mais a palavra do expositor, do educador, do poeta, do escritor primeiro, mas a prova é a universidade da experiência. Eu estava em Israel e escutei no noticiário o chefe das forças especiais de Israel dizendo que na preparação dos seus soldados, eles passam por alguns dias sozinhos, individualmente, no deserto de Negev. Mas de quando em quando, alguém morria. E o repórter perguntou, mas por que isso? Ele disse, se a pessoa não escutar o deserto, se a pessoa não escutar o deserto, não escutará mais ninguém na terra. Moisés agora passa pelas provas árduas para tirar lições. Ele vive a dor e o sofrimento e tira lições. Não é bom, reconheçamos. O melhor é aprender e viver. Mas quando nós não ouvimos a vida, precisamos viver para então aprender. É quando os espíritos nobres os chamam, 40 anos após, no deserto, a voltar ao Egito, habilitado a cumprir sua missão, a educar um povo, a libertar um povo, a incutir nessas almas, num processo fermentador para a humanidade, o monoteísmo. Agora, ele é um profeta à altura da vinda de Jesus. E assim seremos nós. Assim seremos nós. Precisamos aprender a aproveitar o sofrimento e não questioná-lo indefinidamente em busca de causas que às vezes não devemos nos inteirar agora. Não saber de certas coisas, muitas vezes, é um merecimento para este momento. Eu queria terminar na defesa dessa ideia de que dor é o informativo, é o ingrediente que informa e que o sofrimento é um processo, ele é pedagógico, ele é transitório, ele não é para sempre, mas que educa intelecto e alma, de evocar um poema de Maria Dolores. Imagino que ela estava em algum lugar onde encontrou aquele objeto que seria sacrificado. E na sua sensibilidade à poetisa espiritual, trouxe um texto muito elucidativo. Ela conta: parei à frente de uma porção de peças estragadas. Mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas, cuja destruição era o destino. Vasos, portões, móveis estragados. Encontrei um violino, uma relíquia em agonia. De onde procederia aquela peça desprezada? Sob que mão renovadora teria sido um dia manejada? Então aquele traste, em rude desconforto, falou-me ao coração: não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação.
Eu fui tronco verde, o mais belo de um horto, que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe pelos caminhos em que passasse alguém que amasse os pássaros e os ninhos. As minhas flores vermelhas eram a adoração dos enxames de abelhas. Mas um dia veio um homem frio e armado, de serrote e machado, e esfacelou-me os pés agindo a custo. Depois tombei, vencido sobre o chão. Fui levado logo após, serra em serra, em terrível viagem, e largado muito tempo ao desprezo e à secagem. E certa feita, um artesão de tato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino e fui vendido ao moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio eu chorava ainda. Eu chorava na recordação do chão em que subia ao firmamento, na emanação viva do meu perfume, entre flores bailando, ante as flautas do vento. Mas o artista abraçou-me docemente e, manejando as cordas que me dera, fez-me sentir o instrumento que eu era. É verdade, muita gente me ouvia, embargada de prantos, sem que eu fizesse algo para tanto. Mas que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outro tempo e as canções de ninar. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu estivesse, sem que eu soubesse explicar a razão. Depois de muitos anos, vi muita desventura e muita dor transformando-se em preces ao Senhor. E notando que eu tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me afastei e lamentei do bosque bem amado em que deixei as últimas raízes. O artista, vendo que eu servia e consolava, mais me quis, quanto mais me tocava, até que um dia o moço enfermo, trêmulo, alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. E alguém me achou inútil para a vida e guardou-me aqui, à espera da fogueira, em que eu possa encontrar também minha hora derradeira. Para a cena, reflete Maria Dolores. Então ela conta. Neste justo momento, alguém ateou fogo ao monturo opulento. E vi outro alguém descer das imensas alturas. Era um moço belo e forte, que arrebatou o instrumento de improviso, a labareda e a morte, e ao colocar no braço o violino refeito, em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito na música da vida, da esperança e da vitória. E enfim conclui Dolores. Então, meus amigos, eu me lembrei de vós, espíritas amigos. Entregai-vos às mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, como trastes relegados, braços de amor virão traçar convosco o novo dia, que trará para os homens o caminho de luz, da perfeita alegria, entre a bênção da paz e a proteção de Deus. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, então, ao nosso querido irmão Wesley Caldeira, o Dr. Wesley, lá de Montes Claros, pela belíssima palestra com que nos brindou. Queremos agradecer aos nossos irmãos queridos que nos acompanham pela a rede virtual
nessa continuidade do nosso mês espírita Oscar José Pitã, na nossa terceira palestra. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer à Mãe querida Maria, por mais esta oportunidade abençoada que nós tivemos de ouvir mais um dos nossos convidados. Queremos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos pela rede virtual, pelos computadores, levando a efeito mais um mês espírita, o 31º mês espírita Oscar Pitã. Rogamos, então, a Jesus pelos êxitos frequentes ou continuados do trabalho do nosso Wesley. Rogamos igualmente pelos nossos trabalhos aqui no abrigo, as nossas atividades, com os nossos idosos, com as nossas também palestras e encontros que têm se dado, da forma que é possível durante esse momento da pandemia, e queremos dizer da nossa gratidão a todos que nos acompanham e que provavelmente irão nos acompanhar nas duas palestras que ainda teremos para finalizar o nosso mês, 31º mês espírita Oscar José Pitã, com a vinda do nosso querido Isaías, que é o palestrante seguinte, e depois com a nossa doutora Denise Rocha, de Niterói. Então, agradecemos a todos, agradecemos, sobretudo, a Deus, por estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe, proteja, ampare a todos os que, com a consoladora doutrina espírita, conseguimos estar juntos, ainda que distantes fisicamente. Muito, muito obrigado. Está encerrado, então, está encerrada o nosso encontro deste final de semana, lembrando que a palestra será repetida amanhã, domingo, às 9 horas da manhã.